A liderança, ela não é conquistada. A liderança lhe é outorgada, ou seja, eu aceito você como meu líder. Isso é uma diferença muito sutil, mas que é a água e o vinho. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram em mais uma semana, em mais um episódio, para nos ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. No Congresso do SHREEM, mês passado nos Estados Unidos, uma pesquisa apresentou que o número de pessoas com burnout está aumentando assustadoramente em todo o mundo e lá nos Estados Unidos, principalmente, onde a pesquisa foi realizada. De 2022 a 2023, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 36% de pessoas no nível operacional com sintomas de burnout, no nível gerencial em 37%, no nível de diretores 39% e no C-Level em 46%. Em outro estudo, demonstrou que os líderes influenciam mais de 70% na saúde mental de seus colaboradores do que os próprios psicólogos e psiquiatras. Em um mundo dividido e muito individualista como o nosso, ter líderes preparados e humanos é condição sine qua non para o sucesso dos resultados de negócio. Mais do que nunca, nós devemos reconhecer que liderar é muito mais do que delegar tarefas. E como fazer para ser um bom líder, inspirar? Como se preparar? Para responder esta e outras perguntas, nós trazemos hoje, no nosso episódio, ele, que é graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Recursos Humanos pela PUC do Rio de Janeiro e Administração de Negócios pelo IBMEC, foi líder executivo em diversas empresas, nacionais e multinacionais, passou por diversos cargos como gerente de marketing das lojas americanas, diretor-geral da Richards, CEO da Zara Brasil, VP do Grupo Pão de Açúcar e foi o primeiro CEO e cofundador da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Ele é autor dos livros Focado em Pessoas, Meu Legado Azul em Gestão e Liderança, o livro A Vida é Tudo o que Você Faz com Ela e também o livro Maestro de Voo. Atualmente é conselheiro e sócio no Grupo Solon e com mais de 30 anos de carreira, ele é considerado um dos maiores especialistas em empreendedorismo, liderança, varejo e gestão do nosso mercado. Com 64 anos, em sua juventude foi bicampeão brasileiro juvenil de vela na classe laser, é casado com Débora Janot há 39 anos e, após um acidente em 2011 que o deixou tetraplégico, passou a ministrar palestras sobre liderança e inspirar e motivar milhares de pessoas com seu exemplo de competência e, acima de tudo, perseverança e amor à vida. Pedro Janot, bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Todo meu, e espero poder contribuir
com o meu conhecimento, com a minha história para as questões atuais. Aqui para a gente começar o nosso bate-papo, né? Mês passado eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Oscar Munhoz, atual CEO da United Airlines. Ele foi responsável por fazer o turnaround da empresa, mesmo passando aí esses 2 anos de pandemia. E ele próprio passou por uma cirurgia séria de coração, né, que o afastou das suas atividades principais por um tempo, mas durante esse tempo ele escreveu um livro, né, chamado Listen, Learn and Lead, né? Escute, aprenda e lidere. E é um sucesso que foi baseado em ouvir os seus colaboradores para traçar a melhor estratégia da empresa. Para você, na sua vasta experiência, também foi cofundador de uma empresa de linhas aéreas, foi o primeiro presidente da Azul. Qual o segredo de sucesso para a liderança conseguir extrair o melhor de cada um? Bom, primeiro, a companhia tem que ter muito claro quais são, qual é a sua visão, quais são os seus valores e quais os ritos que vão estar ser estabelecidos para que você gire gire toda essa sopa que cultural da companhia. E uma das características fundamentais que eu aplico desde o tempo da minha primeira grande liderança, que foi na Richards, é conhecer os miúdos, é entender por que o que falta, o que precisa das pessoas que operam na ponta, que efetivamente fazem a entrega final do produto para o cliente, se eles estão todos preparados, se eles têm equipamentos, se não está faltando gente, se, se tem um software que está equivocado para corrigir, e com isso você não está gastando tempo, porque imagino que muitos CEOs acham que estar com os miúdos e perguntando é perder tempo. Mas a minha visão é o contrário. Você ganha tempo e velocidade na tomada de decisão e apontando os caminhos, que é o que os seus liderados esperam de você. Então, essa é a minha visão desde sempre, e não foi diferente na companhia aérea, e em que eu tive, só para você ter uma noção, a troca de turno de mecânicos às 4 da manhã, troca de turno das equipes de aeroportos que atendem os clientes nesse mesmo banco de horas, reunião com pilotos espremidos numa sala pequena e perguntava: pessoal, onde é que está o problema? Por que fazer greve? Né? Ah, não, quer dizer, no final da história você descobria que não era bem, a greve não era um movimento reacionário, político, e sim faltavam algumas coisas rudimentares, como uma boa sala de descanso, a entrega da rotina de voo, né, dos horários com mais antecedência e a menor flutuação do horário. Não era dinheiro, não era salário, não era horas voadas, era apenas isso.
e isso tinha que acontecer nos principais hubs da companhia. Acompanha, né? Fazendo as suas palestras, fazendo as suas orientações para empresas que lhe contratam. Você ainda vê os CEOs achando que esse tipo de atitude, né, do líder, de ir até o posto operacional, né, a linha de frente, para enxergar o dia a dia, ainda possui resistência por parte deles? O senhor é um animal que veio de baixo, que lutou muito para chegar numa posição, e uma das coisas que ele não consegue se desvencilhar é a dosagem do seu ego. Ego de CEO tem que estar no bolso. Ego é bom porque te dá dinamismo, te dá. Você se aquece pessoalmente, mas se ele não tiver controlado e no bolso, ele não serve de nada. E numa apresentação com o Bernardinho, essa pergunta surgiu e ele falou: é verdade, o ego tem que estar no bolso, mas eu sugiro uma coisa, que o bolso esteja furado e o ego caia no pé. E ouvindo isso do Bernardinho, eu achei genial essa comparação dele, porque o que ele administrava de ego, inclusive o dele, foi algo muito grandioso, como de todos os CEOs que trabalham dia a dia mantendo a equipe focada para a mesma direção. A gente acaba vendo, né, bem em sintonia aí com o que você comentou, é que as pessoas, à medida em que elas vão crescendo na companhia e tendo essas realizações profissionais sendo concretizadas através de promoções e novos cargos, elas acabam preenchendo o seu interior com apenas aquilo que está fora dela, que é o status, né? E acaba deixando de lado, né, o seu lado humano, né? E a gente andou refletindo muito nessas palestras que atendemos no mês passado, porque também se comentou muito sobre empatia, né, e compaixão, a diferença entre as duas, né? E se fala muito hoje, né, sobre ser empático, ou seja, calçar os sapatos do outro para entender suas dificuldades, né, e ser mais compreensivo, mas a gente acaba esquecendo da compaixão, que é enxergar o outro como um indivíduo em suas dificuldades, mas auxiliá-los com soluções e não se colocar no mesmo problema que ele, porque então, com a empatia apenas, você só vai compreender o status quo do próximo, mas você não vai conseguir ajudá-lo com soluções. E compaixão já é um pouco diferente. Então, se tende no mercado agora a gente começar a ouvir, né, como soft skills de líderes, não só a empatia, mas também a compaixão. E essa atitude, né, que você comentou, que você teve na sua vida profissional, que está muito em linha com o que a gente também ouviu do CEO da United, eu acho que vai muito mais na linha da compaixão, porque você vai ouvir, né, entender a realidade do outro, mas também atuar para melhorar a situação deles, né?
Eu diria para você que o estão para trás desse momento que nós estamos vivendo, os CEOs esqueceram que o ser humano é indivisível. E essa e que ele tem problemas em casa, como o próprio CEO tem problema. Ou seja, ele não consegue se enxergar como o outro. Pessoas que estão ali na companhia para fazer a companhia entregar serviços ou produtos com uma qualidade. Então, a primeira percepção é entender que o ser humano é indivisível. E isso apareceu muito no trabalho remoto, e nesse momento você tem a grita das empresas querendo trazer as pessoas de volta para o escritório a qualquer preço e as pessoas querendo ficar em casa de uma forma híbrida. Então, isso é uma coisa. Compaixão, ela vem da seguinte: compaixão vem da verdade. Eu não posso perguntar para nenhum colaborador sobre a empresa se antes eu não souber como é que está a família dele. E tudo isso acontece de forma muito rápida, porque as pessoas também compreendem que problemas todos nós temos. E das minhas andanças durante os 5 anos que eu passei implantando o Azul no país, eu nunca recebi, aliás, recebi um problema que estava chateando um mecânico, e era o mecânico que liberou junto com o comandante, olha, responsabilidade. E eu cheguei para ele, acho que isso era Belo Horizonte, eu vim de Campinas para Belo Horizonte, desembarquei, falei com toda a tripulação de bordo e desci a escada para falar com o mecânico. E a primeira fase, a primeira pergunta que eu sempre fazia era: como é que está a sua família? Me conta. E a pessoa contava de forma muito sintética, normalmente de que estava indo bem, mas esse mecânico falou: não, eu estou com um problema que eu não consigo transferir a minha mulher do hospital A para o hospital B, porque o plano de saúde diz que o hospital B não está classificado. Ora, é, isso é um assunto muito fácil de resolver. Você fala assim: não, está resolvido. Esse problema, quando a gente acabar a nossa conversa, vai estar resolvido. É nada. Ou seja, resolver esse problema é nada. E depois, nada para uma companhia. E depois, eu perguntei: bom, isso a gente já resolveu, e me conta, como é que está a companhia? Então, eu sempre andava na frente com a pergunta: como é que está a sua família? E participei do crescimento de várias filhas se formando, e o mecânico, quando ao me ver, falava: Pedro, o... minha filha se formou no ensino médio e vai fazer farmácia, eu estou numa alegria só, etc. E, portanto, eu exercia uma relação humana verdadeira, e me incomoda muito a palavra compaixão. Talvez a tradução desse CEO da United
não, ela esteja muito forte para o brasileiro, mas eu acho que mais importante do que a compaixão é entender que os miúdos são os menos favorecidos e você tem que cuidar muito deles. Isso é uma verdade que nunca se calou e, e não vai se calar. Por exemplo, para terminar esse raciocínio, eu sou mentor de um grupo de executivos de uma companhia que produz 6 milhões de metros de jeans por dia, trazendo uma visão mais humana. E o primeiro encontro que o CEO fez com os miúdos, ou seja, os tecelões, ele ficou impressionado com a quantidade de probleminhas que tinham na vida dessas pessoas, causado pela própria empresa, que era facílimo de solução. E assim foi feito. As coisas foram resolvidas de uma forma rápida e eficaz, porque passavam por um vestiário mais organizado, mais limpo e com mais espaço. Por exemplo, alimentação ruim. A partir daquele momento, diretores, gerentes e miúdos sentavam no mesmo refeitório, sem mesa marcada, sem serviço diferenciado, porque a comida que vai para os peões de qualquer companhia que esteja concentrada no local tem que ser a mesma comida do CEO, porque se o CEO come, todo mundo come. Então, essas são as lições que eu tirei da minha vida profissional sobre esse aspecto. Da relação humana, né? Vamos falar da relação que existe, né, entre pessoas, né, e a famosa resolução de conflitos, né? Uma das principais habilidades que se cobra, vamos dizer assim, do líder atualmente, que é a resolução de conflitos, ela é também uma habilidade que os millennials, segundo uma pesquisa recente, também apresentada nesse último congresso do SHRIM, mostra que eles preferem sair da companhia quando enfrentam uma situação de desgaste ou embate, do que realmente trabalhar e enfrentar essa situação desconfortável. Hoje, a força de trabalho global, né, já possui aí cerca de 55% de millennials, e a gente está fazendo essa transição, né, para eles, e daqui a alguns anos, alguns já exercem cargos de liderança, ou muitos outros vão emergir, mas a preocupação que hoje encontra-se nas companhias é como preparar, né, como fazer essa transição para uma geração em que a habilidade de resolução de conflitos ela não interessante, né, vamos dizer assim, ou eles não desejam ou não viram a vantagem de desenvolver essa habilidade, porque eles preferem evitar os conflitos. Como uma dica para os nossos ouvintes, né, que são profissionais de todos os segmentos, mas principalmente recursos humanos e capacitação corporativa, como preparar, fazer essa transição para essa nova geração? Nova geração será futura geração da maneira que ela for tratada no presente. Então, o mais importante agora
é o alinhamento do sonho, dos valores e dos ritos, já com essa turma, né? Já com esses jovens que nasceram nos anos 80, 90, e trabalhar isso com eles na nova companhia que está surgindo, porque não são movimentos estanques, os milênios e a companhia. A companhia tem que ter uma nova configuração de entendimento do mundo para que os milênios tenham essa mesma compreensão e esse novo mundo tenha uma forma de atuação que nós, discutindo com eles, vamos criar que forma é essa, né? O, e tem um desafio, porque o embate feito com verdade, feito com análise e respeito, ele é bom para a companhia. A friction, né? A fricção, o atrito é bom porque a companhia cresce com esses atritos. Então é uma célula muito sensível. Nós temos que prepará-los para o embate. Mas o embate verdadeiro, o embate com verdade e o embate sem egos exacerbados. Eu acho que é tratando eles no presente com essas coisas que eu acabei de falar. Como complemento, né, dessa sua explanação, ainda seguindo na direção das habilidades interpessoais ou competências comportamentais, né? A gente, durante muito e muito tempo, até direcionados pelos resultados que nós deveríamos e devemos dar, né, para as empresas se manterem vivas e cada vez mais exigências, falei, eu estou com trava-línguas hoje, exigências maiores da nossa parte, faz com que a gente tenha teve, né, na verdade, muito foco nas habilidades técnicas, né, no conhecimento técnico, que é a habilidade de fazer. E aí vem a pandemia, né, confina todo mundo dentro de casa, as pessoas trazem o trabalho para dentro de casa, o que antes era, a gente fala, foi sempre doutrinado a deixar os problemas de casa fora da empresa e, de repente, a empresa que estava dentro de casa vivenciando os nossos problemas. E aí passa-se, né, a uma tendência, né, de focar nas soft skills, que é a habilidade de ser, né? E a gente começa, né, a vivenciar um shifting, né, uma mudança aí de rota, do olhar dos departamentos de recursos humanos e capacitação corporativa, no sentido de não só oferecer cursos técnicos, que era normalmente os mandatórios e o necessário para que as pessoas produzissem mais, mas passam a oferecer também cursos e treinamentos sobre habilidades, né, interpessoais. E nesse contexto, uma premissa, a base aí de toda a evolução do ser é a inteligência emocional, né? E cientistas e estudiosos do mundo todo comentam sobre a inteligência emocional
as suas benéfices no resultado, porque aí acaba deixando, como você falou, o ego de lado, né? E como ela vamos dizer, o solo fértil para que a pessoa possa se desenvolver de uma maneira mais humana. Como que você pode, né, nos ajudar, né, a entender, a compreender de uma forma mais completa a inteligência emocional? Até pelo seu, né, exemplo, pela sua guinada de direção, que pelo seu exemplo foi muito positivo, apesar das dificuldades que você passou, mas você se reinventou. Eu entendo que com muita inteligência emocional para passar por esses obstáculos. Então, uma orientação para nós, um coaching para todos nós, em como realmente aplicar a inteligência emocional no nosso dia a dia para que a gente possa continuar evoluindo como seres humanos e como profissionais. Bom, a primeira, você me fez essa pergunta e abordando várias coisas. A primeira coisa é que durante o início da minha carreira, eu já sabia que você contratava pela técnica e demitia pelos valores, né? pelos comportamentos em relação aos valores. Então, isso é muito antigo para mim. Forma de trazer para a companhia esse soft skill é basicamente descomplicar a empresa, porque a empresa hoje, e até então, era trabalhada pelo medo, né? O medo era, se você não entregar a tarefa, o outro teu colega do lado, que disse ser seu amigo, está fazendo a sua caveira, e a punição é pelo seu emprego. E você que já tem uma estrutura para manter, para tocar a vida, se vê obrigado a se submeter a coisas que você não quer. Então, esse exercício de apagar o medo, de fazer a liderança, os líderes descerem para trabalhar com os miúdos, e que o grande líder seja capaz de descer para os miúdos e ter uma comunicação clara, vertical e horizontal, e muito mais horizontal do que vertical. Ou seja, tem que criar uma companhia o mais horizontal possível, para que a comunicação seja fluida, para que as relações entre pessoas sejam fluidas. Insisto, calibradas pela cultura, né? Que é o sonho, que é o somatório do sonho, dos valores e de como se aplica isso no dia a dia. Então, essa é a grande mágica. E se você contrata dentro desses valores, dentro da cultura, fica muito mais fácil você ter um alinhamento de soft skill com a companhia. E a companhia, querendo ter soft skill, vai ter que buscar o seu jeito de soft skill, né? Você pode ter soft skill num ambiente de terno e gravata, mas você pode ter soft skill
também num ambiente de calça jeans e camiseta, ou seja, não importa o estilão da companhia, né? É banco. Banco, normalmente, o dress code é terno e gravata. Sexta-feira é que se libera o casual. E essa rigidez de dress code não pode significar falta de soft skills. E você viu agora, né? A gente sempre gosta de fazer essa comparação com os nossos entrevistados. Você viu alguma diferença nessa postura das companhias em relação, vamos falar agora especificamente aí dos soft skills e dos seus valores, né? Vamos falar melhor dos seus valores, né? Houve melhoras ou adaptações ou revisões eh, na forma como as companhias se enxergam no mundo, com uma revisão de seus valores e de uma cultura um pouco mais humana, ou você vê que a grande maioria das empresas elas acabam apenas abraçando certas bandeiras por marketing, mas dentro delas a estrutura, a rigidez, a hierarquia, e como você até comentou no começo, muitas empresas pedindo para que os funcionários voltem por voltar, sendo que há aí, a gente enxerga uma possibilidade de encontrar um meio termo que seja bom tanto para um lado quanto para o outro, de fazer um trabalho híbrido. Você vê uma tendência no nosso mercado de uma real mudança, de uma evolução, ou está um pouco mascarado com certas bandeiras? Na minha opinião, ele está mascarado com certas bandeiras. Quando eu vou palestrar, eu normalmente estou palestrando para grupos executivos em que eu coloco o que eu acredito e o que se vê é quando eu pergunto perguntas e ambientes que não vem nenhuma pergunta, né? E o diretor da área de gestão, gente de gestão, está fazendo um trabalho de circense, de alegrar a galera, ou seja, e aí, pessoal, nenhuma pergunta, nada, vocês estão satisfeitos, vocês concordam com o que o Pedro falou, e uma sala com 60 líderes fica calada sem responder nada. Já em outras companhias, e justamente as mais milênios, elas te enchem de perguntas de diversas coisas. Então, eu acho que as companhias que não conseguirem mudar vão ter muitas dores, vão sofrer muito quanto à entrega do seu produto ou serviço. A gente tem contato com empresas em que a gente tem uma geração, né, mais nova nos cargos de liderança ou ali na reunião, essa é uma característica que eu acho muito, muito positiva, que é essa busca que eles têm de encontrar um propósito naquilo que eles estão fazendo e querer saber os porquês do que eles estão fazendo e a conexão daquilo que eles estão fazendo com os objetivos da empresa, né? E eles participam, eles conversam, eles querem fazer diferente, né? Eles querem saber se eles estão no ambiente em que eles acreditam ser o melhor.
e quando a gente vai para empresas um pouco mais hierarquizadas, né, com um corpo de liderança um pouco mais conservador, vamos dizer assim, ou antigo, ou que deixou de evoluir também, que tem esse lado, e a gente vê que acontece isso, né? Você faz uma palestra e ninguém tem comentários, né? Isso é a prova que realmente acho que ninguém quer mudar, né? Não sabe ou não sabe como fazer e tem medo. Existe o medo. É uma companhia gerida pelo medo, né? O líder sempre foi uma pessoa autocrática, que o poder foi lhe dado e não foi concedido, porque tem aí uma sutileza que a liderança ela não é conquistada. A liderança lhe é outorgada, ou seja, eu aceito você como meu líder. Isso é uma diferença muito sutil, mas que é a água e o vinho. Então, um líder autocrático que recebeu a chave da sala, da empresa, ele vai ter o seu comportamento. E o líder que foi que as pessoas disseram: queremos que você nos lidere, isso tem um valor diferente e muito grande a favor de quem autoriza a liderar. Tá finalizando aí essa 1 hora de gravação, e normalmente a gente termina, né, os nossos episódios com 3 perguntinhas finais, né, que eu queria fazer com você. E você pode resumir da melhor forma que você quiser, com um exemplo, com história, com uma frase, enfim. A primeira delas é a seguinte: qual foi na sua carreira, né, o momento mais positivo, de maior conquista que você teve, que você se orgulha, né, o primeira lembrança que te faz se orgulhar e você, através disso, consegue sempre replicar essa situação de sucesso em sua vida. E é isso, a primeira vez foi quando eu trouxe o projeto da Zara para o Brasil e a implementação foi muito dura, em que eu tive que buscar o meu espaço e o resultado a troco de muita briga, muita confrontação por visões distintas de países, de sub-regiões. Quero dizer, foi basicamente na Zara, onde eu tive que conciliar país, que é a Espanha, a sub-região, que é a Galícia, que tem uma maneira muito distinta de se comportar, as minhas falhas pessoais, as minhas lacunas, e um grupo enorme de pessoas para gerenciar e mulheres. Eu sempre trabalhei com muitas mulheres e nunca tive nenhum problema de fazer isso. Então, foi esse momento na ZAR que isso aconteceu e realmente mudou o meu calibre, o meu calibre. E uma coisa curiosa, para a gente fechar essa pergunta, é que quando chegava para apresentar o resultado trimestral da companhia,
eu sempre queria falar com o Amâncio Ortega. E o Amâncio ouvia os meus pedidos de roupa por tamanhos, e ele olhava, respondia, e depois ele fazia a seguinte pergunta: Pedro, você tem visitado os nossos miúdos na loja? E ele falava de uma maneira muito que veio de dentro, veio da história dele, em que ele dizia o seguinte: você pode perder toda a sua diretoria amanhã, mas a sua loja vai abrir às 10 da manhã, seus miúdos estão lá, sabem o que tem que fazer e estão muito felizes com a companhia. Então, esse foi o primeiro, a primeira grande ascensão, além de ser natural para mim, foi puxado por um líder empresarial como Amancio Ortega. E realmente o grande feito, ou seja, eu no auge da minha carreira, com 48 anos, saindo do varejo de massa, que foi o Pão de Açúcar, e saindo de uma história de varejo de toda espécie de clientes, implantar uma companhia aérea. Que, no fundo, eu tinha que varejar assentos para determinados horários. Mas, de novo, eu tive que fazer uma inclusão cultural absolutamente de americanos, de religiões, porque o fundador era mórmon, e de empresas que vinham, pessoas que vinham de empresas diversas, tanto empresas de aviação como de não aviação, né? E esse foi o auge da minha história profissional, que eu tenho muito orgulho. E tem uma coisa que eu quero deixar consignado, que uma das coisas que eu fiz, ah, e fazia sempre, era dar uma volta pela empresa antes de sentar à minha mesa e começar a primeira reunião. Então, eu tinha um giro de aproximadamente 1 hora, 1 hora pela empresa, falando com todos os miúdos daquele nível de companhia, perguntando da família, perguntando dos projetos, e projetos de tecnologia interespacial, envio de dados, né, para televisão a bordo, até uma simples pergunta que nos valeu milhões de dólares na largada. Eu queria saber quanto a BR distribuidora de combustível, qual era o preço da Gol, que a BR cobrava da Gol. E numa conversa, se eu não me engano, era um rapaz muito magrinho, muito introvertido, Miltinho. E eu conversando com o Miltinho, eu falei: Miltinho, eu estou perguntando da vida pregressa dele, né, profissional, familiar, e a conversa foi: Miltinho, eu estou precisando de saber qual é o preço que a Gol paga pelo combustível dela. E o Miltinho era o cara que controlava todas as planilhas de consumo da Gol. E ele tinha isso no computador dele,
e essa informação foi de extrema valia, para a solução do custo do combustível. Então, a Azul, com 3 aviões, tinha o mesmo preço de uma companhia que tinha 70 aviões. Então é isso. Conversando com os miúdos, você sempre vai receber alguma coisa muito boa. Um momento de maior aprendizado, não positivo, né? Quando a gente fala momento de maior aprendizado, é uma falha, né? Que eu não gosto de usar a palavra falha, né? Mas algo que a gente fez que com a experiência de hoje, a gente olhando para trás, talvez fizesse diferente. É covardia você olhar para trás com a experiência de hoje. Não dá para fazer isso com essa correlação. E, honestamente, eu teria feito muito poucas coisas até a Zara, que a Zara foi o grande divisor de águas, como eu falei. Mas eu sou CEO desde os 27 anos, quando eu fui para a Richards, né? Então, isso me demandava autocrescimento o tempo inteiro. E talvez eu devesse ter sido, no início da carreira, menos agressivo e com mais entendimento de que o ser humano é indivisível. Talvez seja a única coisa que eu poderia ter feito diferente. Para concluir, qual que é o seu propósito hoje de vida e seu propósito profissional, ou são o mesmo? Meu propósito de vida é viver até o final, sem pensar na morte, sem pensar na idade, sem pensar nas limitações. Isso foi um insight recente, que eu tive numa UTI por 6 dias, a coisa de 15 dias atrás, uma situação muito difícil, vindo por uma infecção urinária, que é uma coisa comum no meu quadro, e eu decidi viver de forma contínua, como se a idade não fosse me mudar em nada. Então, essa é a primeira coisa. E a outra pergunta que você me fez é o propósito de vida. E o propósito profissional é passar o meu conhecimento o máximo possível para quem quiser tê-lo e de forma muito visceral, muito sanguínea, de passar histórias realmente vividas cada minuto do que eu aprendi. Então, são essas duas linhas que eu caminho atualmente. Obrigado mais uma vez por estar conosco no nosso episódio, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, né? E quem sabe aí não te faço uma visita aí no seu escritório e a gente se conhece pessoalmente, e a gente também conversa mais, troca mais experiência. Tenho certeza que você tem muito a passar aí para todos nós. Muito obrigado. Agradeço todo o carinho de vocês e até uma próxima. Ok, pessoal, então, muito obrigado a todos que nos acessaram mais uma vez para ouvir o podcast Descomplica TD.
o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí seu review, ligue o sininho. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.